Olá, alunos, tudo bem? Professora Rita para mais uma videoaula de ciências. Vamos falar hoje sobre os vertebrados, os peixes, os répteis, os anfíbios e as aves. Os mamíferos, como é um grupo muito complexo, nós vamos deixar para a próxima videoaula. Então vamos lá. Peguem a apostila, o lápis, a borracha, a sua aguinha e vamos ao trabalho. Então, iniciando o capítulo 3 dos animais vertebrados, nós temos o texto que diz assim: os animais podem ser separados em grupos de acordo com determinadas características. Observe alguns animais nas fotos a seguir. Então, nós temos ali o dourado, o morcego rato grande, o tuiuiu, o sapo cururu, o ser humano e a tartaruga de pente. Então, tinha essas primeiras imagens para que vocês observassem e algumas perguntas que com essa observação vocês teriam que responder. A primeira era a seguinte: quais desses animais que vivem na água? Então, quais desses animais das imagens que vivem na água? Então, nós temos ali o dourado e a tartaruga de pente. Ambos vivem na água. A segunda pergunta eram quais podem voar. Então, quais dos animais da imagem que têm esse hábito de voo? Então, nós temos o tuiuiu e o morcego. A próxima pergunta quais têm pelos. Então, quais os animais daquelas imagens ali que têm pelos? Então, o ser humano e o morcego. E na última, pedia que desse exemplos de características comuns a todos esses animais, ou seja, uma característica que todos eles possuem. Então, nós podemos observar naqueles animais ali representados que todos eles têm olhos e boca. Nas aves, na verdade, são bicos, mas é por onde é a ingestão do alimento. Então, nós podemos considerar como boca. Certo, terceiro ano? Vamos seguir. Animais vertebrados. Os ossos e a coluna vertebral são as características comuns a todos os animais pertencentes a esse grupo. Cada vertebrado tem características particulares que permitem separá-los em 5 grupos principais: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, todos os animais vertebrados, para que eles se enquadrem dentro desse grupo, eles precisam ter os ossos, a vértebra, a coluna vertebral. Ela é uma característica, né, semelhante de todos os animais que estão nesse grupo, que são divididos: os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Então, para que ele seja um desses animais que esteja nesse grupo, ele precisa possuir as vértebras, né? Então, são animais vertebrados, certo? Seguindo. Alunos, na página 33, nós temos um exercício que pede que nas figuras abaixo sejam identificados os animais vertebrados que você conhece. Então, nós já vimos que para que seja um animal vertebrado, é necessário que ele possua as vértebras, os ossos. Ali nós temos mostrando que em verde está sendo demonstrado em cada animal o crânio e em azul a coluna vertebral. Então prestem bem atenção a diferença entre um animal e outro, o tamanho dessa vértebra, né, o comprimento, a espessura dessa vértebra, desse crânio também, que é diferente em cada animal. Então, o primeiro animal que nós temos ali é o peixe. Ao lado nós temos o sapo, ao lado do sapo nós temos o cavalo,
Ao lado do cavalo, nós temos o jacaré e ao lado do jacaré, a ave. Então, era necessário que vocês preenchessem ali em cada retângulo com o nome de cada animal vertebrado, certo? Seguimos. Seguindo na página 34, então nós iniciamos o assunto dos peixes. Os peixes podem ter muitas cores, tamanhos e formatos. Eles vivem em ambientes aquáticos, isto é, em mares, rios, lagos ou represas. A respiração é feita por brânquias, estruturas que absorvem o gás oxigênio da água. A maior parte dos peixes tem o corpo coberto de escamas e suas nadadeiras ajudam na locomoção embaixo da água. Então, nós temos ali dois exemplos nessa página, né, que mostra o pirarucu, vive em rios da região amazônica, e nós temos o tubarão-martelo, que vive em mares brasileiros. Observem a espessura de cada um deles, que o comprimento, né, do pirarucu são 2 metros, diferentemente do tubarão-martelo, que tem o dobro do tamanho, ele tem 4 metros. Então, os peixes, vamos encontrar uma variedade muito grande, tanto na coloração, tanto no tamanho, no formato, mas todos eles, a respiração é feita por brânquias. Então, essas estruturas, elas fazem a absorção do gás oxigênio da água e assim eles conseguem respirar. Vamos continuar. Continuando, alunos, ainda na página 34, nós temos mais dois exemplos de peixes. A barracuda gigante, que vive no Oceano Atlântico, e a moreia negra, que é um peixe marinho que se abriga em tocas. É uma estratégia dela de sobrevivência. E aí, depois, nós tínhamos alguns exercícios. Em dupla, você e um colega vão se alternar para analisar a coluna vertebral humana. Cada um deve tocar o meio das costas do colega e deslizar os dedos para cima e para baixo. Então, vocês podem fazer com o papai, com a mamãe, com um irmãozinho, uma irmãzinha que vocês tenham em casa com vocês. O importante é que vocês façam até mais de uma vez e com pessoas de diferente estatura, se tiver na casa de vocês, que vocês vão conseguir identificar que essa coluna vertebral, ela, né, assim como nas imagens que nós observamos dos animais vertebrados, elas também, né, têm tamanhos diferentes, certo? Então, vocês façam e depois, quando nós retomarmos as nossas aulas, vocês vão contar como que foi essa experiência. A letra B, aí a letra A pergunta o seguinte: vocês perceberam a presença da coluna vertebral? Então, após fazer essa experiência, vocês conseguiram verificar essa presença da coluna vertebral? Né? Provavelmente vocês conseguem. Ao tocar as costas, vocês vão conseguir sentir essa coluna vertebral. E a B, assim como nós, os peixes têm coluna vertebral? Sim, né? No exercício nós vimos ali, conseguimos até identificar a coluna vertebral e o crânio desses peixes. C, no caderno, cite 3 características que os peixes têm que os seres humanos não têm. Então, se nós pensarmos 3 características que os peixes possuem, que nós não temos. Então, os peixes possuem nadadeiras, nós não possuímos. Os peixes respiram através das brânquias e nós através dos pulmões, então são características diferentes. E finalizando, o nosso corpo é coberto de pelos e os peixes de escama. Então, aí nós temos 3 características, né, dos peixes: nadadeiras, brânquias e escamas, que são diferentes, que nós não possuímos, certo? Vamos continuar, terceiro ano. E então, tudo bem, terceiro ano? Vamos seguir? É muito interessante, são muitas características. E agora nós vamos falar da página 35, que trata sobre os anfíbios. Então, vamos fazer a leitura. Anfíbios
Sapos, rãs, pererecas, salamandras e cobras cegas fazem parte do grupo dos anfíbios. A palavra anfíbio quer dizer duas vidas. Isso porque muitos dos animais desse grupo vivem dentro da água, enquanto são filhotes. E nessa fase respiram por brânquias e se locomovem nadando. Quando adultos, porém, passam a viver mais tempo no ambiente terrestre e a respirar principalmente por pulmões. A pele dos anfíbios também participa da respiração. Então, a gente fala que o anfíbio, ele é duas vidas porque uma parte dele, ele vive dentro da água e a outra parte ele faz então essa evolução. Ele se transforma e consegue então, deixa de respirar pelas brânquias, né? E vai viver na terra. Então, por isso que ele é conhecido como um animal, né, um anfíbio de duas vidas. A locomoção dos anfíbios é diversa. Alguns saltam, outros andam e outros ainda rastejam. A maioria deles se alimenta de animais. Os girinos, como são chamados os filhotes aquáticos de alguns anfíbios, comem plantas. Então, ali embaixo nós temos ainda dois exemplos desses anfíbios, as salamandras e as pererecas, certo? Então, é um grupo com muitos seres, muitos animais que fazem, então, que a gente consegue observar muito no ambiente, no habitat natural deles. Vamos seguir? Então, vamos seguir no exercício 2 da página 35. Tudo bem aí em cima? Então, vamos dar seguimento. Vamos lá acompanhar o texto. Vamos ler o texto, então, era para ler e depois responder as questões. Sapos, rãs e pererecas não bebem água como humanos. Eles absorvem água através da pele. Algumas espécies, quando têm sede, procuram ficar em contato com as folhas das árvores ou de outras plantas que ficam molhadas pela chuva ou orvalho. Também podem retirar água do próprio ar úmido das florestas. Então, a maneira que eles não vão lá e absorver, pegar essa água, a água mesmo, não, eles fazem essa absorção, então, através da pele, da pelagem deles que eles conseguem fazer essa absorção. Então eles vão procurar ficar em contato com a umidade para ter essa absorção. Se eles ficarem em lugares secos, eles não vão conseguir absorver a água. Então eles procuram os lugares mais úmidos, as folhas molhadas, as plantas que têm mais, que conseguem armazenar a água da chuva para conseguir absorver, então, e não ficarem com sede. Aí tem uma pergunta ali. Como a água entra no corpo dos anfíbios? Pela boca, pelas brânquias ou pela pele? Então, pela boca é a maneira que nós, né, fazemos essa ingestão de água e alguns animais também. Pelas brânquias, nós acabamos de verificar que os peixes fazem essa absorção da água. Então, os anfíbios, a gente viu que através da pele, eles precisam dessa umidade, desses lugares úmidos ou de folhas, árvores úmidas que fazem a absorção da água, para então manter a sua pele úmida e conseguir então não morrer de sede. Vamos lá, seguindo. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os répteis. Então vamos ler juntos a página 36. Os répteis. Tartarugas, lagartixas, jacarés e serpentes são exemplos de répteis. A palavra réptil significa aquele que se arrasta. O grupo recebe esse nome porque muitos dos animais que o compõem se locomovem arrastando o corpo no chão. Mas há também répteis que andam ou nadam. Então não é um grupo total de animais que se rastejam,
Mas como a maioria é dessa forma, se locomove dessa forma, então o grupo é chamado de répteis, porque a maioria deles, então, tem essa característica de locomoção se arrastando. Ao lado nós temos então um exemplo, né, que é o corpo da sucuri, é coberto de escamas. Ela se arrasta e passa parte do tempo dentro da água. Então esse animal tão temido, aqui temos uma característica e temos uma foto dela aqui. Há répteis que vivem em ambientes aquáticos e répteis que vivem em ambientes terrestres. A maioria tem a pele coberta de escamas. Além dessa proteção, os jacarés têm placas duras e os jabutis, tartarugas, têm uma carapaça. Então, isso ajuda muito nessa proteção porque ela é uma parte mais dura. Então, ela fica protegendo as partes mais sensíveis dos animais, essas placas que eles têm. Eles andam, então seriam animais que seriam mais fáceis de ser predados, mas devido a essa parte mais dura, mais grossa, então ela ajuda muito aos predadores. Nós temos aqui dois exemplos. As lagartixas trocam de pele ao longo da vida, elas andam com muita rapidez. Então esse é um animal que normalmente a gente vê muito nas nossas residências, né? E até às vezes encontramos essa pele que ela faz essa troca ao longo da vida dela, então ela faz essa troca dessa pele. E ao lado nós temos o jabuti piranga, que anda lentamente e tem uma carapaça muito dura. Então são diferentes características. Temos a lagartixa, que anda muito rapidamente, às vezes a gente consegue observá-la, né? Ela vai rapidamente pela parede ou pelo chão, ela anda muito rápido. E o outro animal que é do mesmo grupo e tem essa diferença, ele se anda muito rápido. A pele da lagartixa, ela faz a troca e é uma pele, né, bem rugosa, uma pele bem frágil, diferentemente então da tartaruga, né, que tem essa carapaça bem dura, bem diferente então, mas ambos são répteis, são do mesmo grupo. Tudo bem aí, dona tartaruga? Ok. Seguimos. Dando sequência na página 36, os répteis respiram por pulmões e absorvem o gás oxigênio do ar. Os que vivem em ambientes aquáticos, como as tartarugas marinhas, precisam subir à superfície para respirar. A maioria dos répteis se alimenta de outros animais. Sublinhe as alternativas verdadeiras e no caderno corrija as falsas. Então, vocês tinham ali que analisar as três opções e sublinhar somente as alternativas verdadeiras. Então, vamos verificar. Letra A. Serpentes e lagartixas pertencem ao grupo dos répteis. Então, é uma afirmação verdadeira. Então, é necessário que vocês sublinhem. B. As tartarugas são aquáticas e absorvem o gás oxigênio da água. Isso é verdade? Não. As tartarugas, elas são, sim, aquáticas, mas elas precisam subir à superfície para respirar, usando o gás oxigênio do ar e não da água. Elas não possuem brânquias como os peixes para fazer essa absorção. Então, é diferente, certo? E na letra C, os répteis vivem em ambientes aquáticos e terrestres. É verdade, né? Então, eles vivem em ambientes aquáticos e também terrestres. Então, podem sublinhar a letra C, certo? Vamos seguir. Seguindo então com os grupos, agora nós vamos falar sobre o grupo das aves, que está na página 37. Então, vamos realizar a leitura. As aves são animais com o corpo coberto de penas. Elas têm um par de asas e um bico.
e a maioria é capaz de voar. Elas não têm dentes e se alimentam usando o bico, que pode ter diversos formatos. Em geral, o formato do bico está relacionado ao tipo de alimentação. Algumas aves se alimentam apenas de outros animais, outras se alimentam apenas de plantas. Há também aquelas que comem tanto plantas quanto animais. Existem aves aquáticas e aves terrestres, mas todas respiram por pulmões. Garças, andorinhas e sabiás são aves que voam. As galinhas e as emas correm, enquanto os pinguins são ótimos nadadores. Então, as aves, apesar de serem a maioria parecidas, por terem o corpo coberto de penas, elas são muito diferentes dentro do grupo delas. Elas, apresentam os bicos, mas a alimentação delas é bem variada. Algumas se alimentam de plantas, outros de animais. Algumas alimentam tanto de planta quanto de animais, Algumas correm, outras somente voam. E enquanto os pinguins também são aves nadadoras, excelentes nadadoras. Então é um grupo que dentro dele tem muita diversidade e é um grupo muito interessante. Nós ainda temos o exemplo na página 37 ali, mostrando para vocês o carcará, que é uma ave caçadora. Com seu bico curvo e afiado, consegue arrancar pedaços de carne dos animais que captura. Então ele tem o hábito, esse carcará, ele tem o hábito de ficar sobrevoando e observando esses animais. Então quando ele verifica que esse animal já está, uma carniça que já morreu, ele vai lá então e consegue arrancar devido ao seu bico muito afiado e o seu bico curvado estrategicamente, anatomicamente, para isso consegue fazer, então, retirar, arrancar esses pedaços de carne, deste animal. Então é muito interessante. Vamos continuar. Finalizando a página 37, o exercício 4, tem a pergunta: o pato é uma ave. Que características indicam que ele faz parte desse grupo dos vertebrados? Então, o que a gente observa no pato, que é uma ave, que ele é também um vertebrado? Então, o pato ele tem um bico e o corpo coberto de penas, característica dos animais vertebrados, certo? Muito bem. Continuamos. Então, alunos, gostaram? Eu espero que sim. Então, na próxima videoaula, nós vamos conversar sobre o grupo dos mamíferos. Como eu conversei no início dessa videoaula, é um grupo muito grande, do qual nós temos muitas curiosidades, provavelmente vocês têm muitas dúvidas, então eu vou conversar um pouco mais sobre esse grupo. Então eu deixei uma videoaula somente para o grupo dos mamíferos para conversar bastante sobre esse grupo tão interessante do qual nós fazemos parte. Até a próxima, então. Um beijo cheio de saudade novamente.